O sistema de troca de informações do fisco, seja ele federal, estadual, municipal, ele está muito organizado e muito coeso. A troca de informações, hoje você emite uma nota fiscal em São Paulo, o Sergipe já está sabendo que foi emitida essa nota fiscal em São Paulo. Você faz alguma prestação de serviço, o município imediatamente fica já sabendo, através de toda essa comunicação de nota fiscal eletrônica. E aqueles também profissionais liberais que não se organizam, pagam a carga tributária através do imposto de renda muito grande, que pode ser planejada, o que muitos chamam de pejotização, ou seja, você abrir um CNPJ para prestar aquele serviço. Então, a minha percepção e a contribuição que eu deixo é que essa organização que passarmos a ter para não sonegar, não tem espaço, Patrício e Dr. Márcio, para sonegação. O fisco vai conseguir encontrar, através desse cruzamento de informação, algo que você está deixando de construir ou deixar de recolher o imposto. Então, o que precisamos organizar para pagar menos, criando o CNPJ, entendendo a necessidade do contribuinte, entender a sua obrigação tributária para pagar menos. Instrumentos e formas a gente pode debater aqui e apresentar diversas para que tenhamos uma carga tributária menor. E aí a gente, nesse contexto, nós chamamos de planejamento. É isso o planejamento. Patrício, o tema é extremamente sugestivo para você, já que você gosta demais da questão tributária, do direito tributário. E aí, diante desse tema, eu questionaria aqui a doutor Vitor a seguinte situação. Nós temos hoje, doutor Vitor, uma situação muito peculiar, né? O ICMS, ele é cobrado, e aí para o empresariado de Propriá, que a gente sabe que nos acompanha, Patrício, e não só de Propriá, mas de toda a região. O ICMS, temos um ICMS em Sergipe, talvez um ICMS em São Paulo, um ICMS em Minas, e aí sucessivamente. E eu compro material em São Paulo ou em Minas, né? E eu, inclusive, quando entro em Sergipe, eu tenho, inclusive, de antecipar. Então, como uma empresa, né, diante dessa situação, ela poderia se organizar para no sentido de pagamentos? Essa questão, Márcio, ela nasce dessa briga tributária entre os estados. Começou São Paulo reduzindo a carga tributária do ICMS, por exemplo, de 7%, e aí alguns estados, outros, seguiram. E quando os estados, por exemplo, do Norte e Nordeste têm uma carga tributária de 18%, se eu compro essa mercadoria de São Paulo com 7%, eu vou ter que recolher esse diferencial de alíquota, chamada de FAO. Outros chamam de antecipação de ICMS, enfim, de 7 para 18, na fronteira o empresário precisa recolher 11% de diferencial de alíquota. Mais ou menos eu tenho que estocar, o empresário estoca imposto. Porque no momento que ele compra a mercadoria, ele também precisa estar pagando imposto antecipado antes de comercializar. Então, essa é uma briga que já vinha há anos discutindo, que era a discussão que era inconstitucional essa cobrança, mas o STF pôs uma radical o ano passado no assunto, determinando que era legal até o final de 31 de dezembro, mas que a partir desse ano precisariam os estados criar a legislação complementar. E assim o fizeram. Porém, o presidente Bolsonaro só sancionou a legislação no dia 2 de janeiro. Com a sanção da lei em 2 de janeiro, tivemos que respeitar alguns princípios, e aí Patrício pode me ajudar bastante, alguns princípios constitucionais do direito tributário. Nonagesimal. Exatamente. E aí esse diferencial ficou suspenso até agora, abril do ano passado. Então, abril desse ano. Então, até esse ano, há uma diferença se essa alíquota, por exemplo, deve ser paga ou não. Os estados dizem que a partir de abril deve recolher e os advogados dos contribuintes dizem não, eu tenho que respeitar a anterioridade da lei e só posso começar a recolher o ano que vem. Então, essa é uma questão, por exemplo, que quem pagou até abril já pagou irregular, já pagou indevidamente. Esse tipo de informação é que precisamos, e essa, Patrício e Márcio, a informação que eu deixo para a sociedade, que precisamos entender a dinâmica do imposto, seja conversando com um contador, seja conversando com um advogado tributarista, para entender como é que acontece, qual a melhor solução para aquele problema. Esse do DIFAL, a gente tem especificamente essa situação. Né? E como esse do DIFAL, vai ter diversas outras formas que precisa estudar a necessidade para achar uma solução de como pagar bem o imposto.
porque é certo que vai pagar. O que estamos discutindo aqui é o como pagar uma alíquota menor, enquadrar uma isenção, uma imunidade tributária que cada um possa ter. Então, só contextualizando em relação a essa pergunta do diferencial da alíquota, a gente poderia administrar dessa forma. Esse é um exemplo de planejamento tributário. Até abril não deveríamos estar pagando. Eventualmente, quem pagou, só para deixar já a solução, é isso, Patrício, também não trazermos um cenário catastrófico do pagamento de imposto, mas eventualmente paguei. O que eu devo fazer, Vitor? Faz um requerimento junto à Secretaria da Fazenda e pede o ressarcimento que o pagamento foi indevido. Extremamente simples. Mas o ressarcimento evita se entrar com ação de extinção de débito ou pode ficar com crédito? Se for um contribuinte, quanto mais que ele tenha um recolhimento mensal, ele pode fazer a compensação no mês subsequente, mas deve respeitar, fazer o requerimento, aprovação da Secretaria da Fazenda para você, no mês subsequente, que ele autorizar você poder compensar aquele tributo, sem processo judicial, de forma bem administrativa. Vamos contextualizar dentro de um cenário de que hoje do Brasil, né? Já comentei que São Paulo tem uma alíquota diferenciada de Sergipe, de 7%, Sergipe tem 18%. Então, percebe-se que o tema ICMS, ele torna-se o que alguns autores chamam de carnaval tributário. Cada um faz de um jeito, um aplica 7, o outro aplica 17, o outro aplica 18. Aí você dentro de um outro produto aplica 25, como é o combustível, como é a energia elétrica com 27. Isso acaba criando um emaranhado aí, uma teia de aranha que gera desorganização, né, que gera essa confusão, esse tumulto processual, ou esse tumulto tributário. E aí vamos agora, tecnicamente, a sua pergunta, que foi muito feliz, né, já que a gente agora vai responder para o consumidor do combustível. Para o caso de Sergipe, que a gente aplica 25, vai ter, Márcio, a redução da carga tributária. Porque a legislação sergipana fala em regulamento de ICM, fala em 28, 25, desculpa, corrigindo, mas o Senado diz que a lei para combustível vai ser 17, então ele vai congelar e a gente vai ter uma redução. O Estado de Sergipe vai perder em receita. Isso está muito claro por essa simples conta matemática de 25 para 17. Mas a gente tem um caso, e por isso que eu fiz a abordagem inicial, que falamos para todo o Brasil, de Santa Catarina, que aplica uma alíquota de 12, aplica uma alíquota de 10, aplica uma alíquota de 7. São Paulo, que aplica uma alíquota de 17, de 7 agora vai ter que aplicar 17, porque o Senado diz que 17 deu a pouca juízo. Então, para algumas regiões vai haver prejuízo. Para Sergipe, não vai haver, e isso vai impactar no nosso bolso. Mas se você me perguntar também, Patrício, vai ser imediato? Não, porque desde o ano passado que os estados já tinham combinado de reduzir e congelar essa alíquota. O que vai haver é que não vai haver crescimento futuro, porque de certa forma isso tinha sido um arranjo ou um acordo entre os estados para que as alíquotas não fossem subindo na medida que o combustível estava subindo. Estavam subindo extremamente. O aumento do preço do combustível foi de 40%. Aumenta a arrecadação, aumenta. Eles aí preferiram congelar para tentar evitar esse aumento. Então, em alguns estados vai haver crescimento, baixa do combustível, mas em outros pode ter aumento, porque a alíquota vai aumentar. Eu entendo que diferenciar a pessoa jurídica para a pessoa física, há uma certa diferenciação entre os contribuintes, o que não é saudável, pelo princípio da isonomia. Todos os contribuintes devem tratar igual. Ora, a empresa deve diferente, a dívida é diferente da pessoa física para a pessoa jurídica, não. A dívida e o recurso que vai ingressar no fisco mesmo. Pode-se dizer que a natureza jurídica da pessoa jurídica, do tributo, foi diferente da pessoa física. Mas pela isonomia, acho que o governo pecou e não estender o refins, se assim for aprovado dessa forma, para as pessoas físicas. Bom, e aí também já faço um link, Patrício, com as pessoas físicas e o endividamento dos brasileiros que saíram nos últimos 15 dias, que atingiu números extremamente elevados. Era uma oportunidade do Estado ou da União oportunizar as pessoas físicas e o cidadão a regularizar. Ninguém deixa de pagar imposto porque não quer. Deixa de pagar porque não tinha condições. Né? Dentro de um contexto, essa é uma regra. Pode ter uma exceção, aqui ou ali, acolá, que não pagou simplesmente porque não queria pagar para fazer caixa.
mas via de regra ninguém deixa de pagar. O brasileiro, a natureza e a essência do brasileiro não vai deixar de pagar porque não quer, né? Então, acho que essa oportunidade que o Refins traz é para que os brasileiros possam se organizar, se regularizar perante o fisco e poder sair desses números tão elevados de endividamento. É uma oportunidade que o governo tem na minha percepção. E a última, já respondendo à questão do Refins, o que é? O Refins é uma regularização do contribuinte com o fisco. Por algum motivo ele estava devendo em valores elevados, depois que você tem um imposto autuado, tem multa em juros e encargos, e o governo, para incentivar a regularização do cidadão ou das empresas, ela reduz com as multas, juros e os encargos, para que haja a oportunidade das pessoas e das empresas se regularizarem perante o fisco. Ele, de certa forma, ele abre mão das multas em percentuais altos, 90%, 80%, e as empresas e o contribuinte têm a oportunidade de se regularizar e ainda em diversas parcelas, em até 120 meses já tivemos Refins. Teve um momento que você também traz é saudável, eu entendo que sim, é saudável, é necessário Refins para que possamos trazer de volta as empresas e o contribuinte com a zona de legalidade e de regularidade perante a União dos Estados. De sobrevivência. É questão de sobrevivência. Há caminho das pedras, né? Precisamos entender a necessidade de cada um. O que eu posso lhe garantir para todos os ouvintes é que não há fórmula mágica, né? Não há uma caixinha pronta, um cubo mágico que a gente vai moldar aqui, então está pronto. Mas entendendo a necessidade. Eu poderia citar alguns exemplos para a gente trazer e entender melhor para os nossos ouvintes. Dentro de um contexto de um micro e pequeno empresário, a gente tem as MEIs, são as micro e pequenas empresas individuais, a abreviatura chamada de MEI, que ela tem uma carga tributária muito reduzida. Depois subiu, cresci um pouco mais, eu já estou num patamar de um faturamento anual de 3 milhões e 600. A gente poderia enquadrá-la em um Simples Nacional, né? Dentro de uma necessidade de entender a opção, o trabalho do comércio para que aplicar ele no melhor enquadramento dentro do Simples. Não, eu cresci, Patrício, e agora eu estou com a indústria, quero incentivar, quero gerar emprego em Propriar, ou em todo o estado de Sergipe, e queria trazer uma industrialização do estado de Sergipe. A gente pode enquadrar no programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial, que temos há 22 anos. Um incentivo para a geração de emprego e de indústria no estado de Sergipe, que a redução da carga tributária é muito grande de ICMS. Dentro do recolhimento de uma indústria para os impostos federais, ele pode pedir também incentivo na SUDENE, que reduz também sua carga tributária federal. Então, dentro dessa esfera aí do público que seja empresário industrial, ele pode trabalhar com uma redução da carga tributária também do Programa Sergipano de Desenvolvimento. Não, Márcio, eu trabalho com o setor atacado, distribuidor, né? Eu sou um atacadista. E como é que eu vou concorrer com o atacadão? Não tem como. A carga tributária que é aplicada a ele vai ser aplicada para você também. O Estado de Sergipe beneficia o setor atacado distribuidor com a redução da carga tributária que você paga na entrada em um valor de alíquota muito inferior. É um benefício fiscal para esse setor, que invariavelmente você vai repassar para o consumidor e vai chegar à população um produto muito mais barato. Então, dentro do mercado, aí, no perfil de atacado distribuidor, e aí não importa o tamanho, o ramo de atividade, você faz o requerimento. Tanto faz ser um MEI simples. Aí a gente não poderia ser simples, aí teria que ser uma. Antes seria que já sair do simples, né? E para um especialista. Não, eu faço medicamento. Não é a farmácia, mas eu sou um medicamento. Eu faço distribuição de medicamentos. Também tem incentivo fiscal reduzindo a carga tributária para as empresas de medicamento. Para a gente entender por que as farmácias de fora cresceram tanto, Márcio, no estado de Sergipe, em Aracaju, fechando as locais? Porque eles fizeram esse planejamento lá atrás e montaram dentro do estado, fazendo essa transferência de mercadoria de lá para cá. Então eles conseguiram e visualizaram antecipadamente e acabou sufocando o mercado de medicamentos no estado de Sergipe.
Mas a dinâmica já foi reorganizada para o Estado e já tem benefício para as empresas de medicamentos também em Sergipe. Você consegue disputar. Claro que ela tem um volume de compra muito maior, mas em termos de carga tributária a gente já consegue se equiparar a essas grandes redes farmácias. Esses foram alguns exemplos, Patrícia, que eu poderia trazer aqui apenas para demonstrar que há como reduzir a carga tributária das empresas. Tá, Márcio, mas quem está nos ouvindo não é um prestador de serviço, é um advogado, é um contador, um médico. A ideia seria também entender para as clínicas e para o próprio médico, PJizar, né? Criar uma empresa, um simples nacional, e você a partir de agora para receber seus honorários, você não mandar mais apenas recibo, para você fugir da alíquota de imposto de renda de 27,5% e de forma legal você vai emitir nota fiscal pelas empresas do Simples ou pelo MEI, que a carga tributária pode chegar a 3,6%. Ou seja, Patrícia, você vai sair de 27,5% para 3,5%. Não, doutor Vitor, mas é muito simples eu chegar aqui agora na rádio e dizer, vou abrir uma empresa, porque a empresa também tem custo. Não, Márcio, abrir uma empresa hoje é muito mais fácil. O Estado de Sergipe você abre em 3 dias uma empresa. Mas e os custos, Vitor? Contador, hoje você pode abrir uma empresa virtual, num local virtual, você vai pagar apenas o aluguel de um ambiente virtual. Você não precisa de alvará, você não vai precisar de uma faxineira limpando todo dia, você não vai precisar de uma manutenção de água, energia, de ter uma pessoa ali, os custos de um escritório, porque você vai estar num ambiente virtual para essa empresa. Então, a conta vai sair muito menor, porque ela é pequena para você conseguir abrir a empresa dentro de um escritório virtual. Você não precisa ter grandes estruturas, Patrícia, para que isso aconteça. E ouvintes, você pode estar dentro da sua empresa, você PJizou ela e abrir ela num ambiente virtual. Porque eu tenho certeza que Procriar tem essa oportunidade, tem os escritórios virtuais para você abrir sua empresa no ambiente virtual. Como tem Aracaju, como tem Lagarto, né? Aqui já vendendo um pouco do peixe para quem quiser saber como contribuir com o município Lagarto, estamos lá de portas abertas. Procurem sempre um especialista da área para que possa lhe ajudar. O barato sai caro. E aí eu pergunto, até que ponto um especialista ele pode diminuir esses custos? Melhor que o vizinho é o Google. Hoje, para mim, Patrício Lessa, é o especialista Google. Porque traz. Aí ele resolve o problema de saúde, ele resolve o problema tributário, trabalhista, evidenciário, né? O contribuinte já chega sentado na nossa mesa já com toda uma gama de informação que é saudável do ponto de vista de informação. O Google é muito proveitoso, sabendo usar a ferramenta, a estrutura, como informação, não como solução. Porque solução, ele não lhe pergunta, quando você pergunta a ele não lhe pergunta. Só você faz perguntas ao Google. Né? Então, não dá para a gente entender a solução se você não tem uma pergunta de diálogo. Patrícia Lessa. Então, como é que a gente vai achar uma solução do Dr. Google? Não vai achar. Não dá para dialogar com o Google. Então, Márcio, a solução é entender a necessidade de cada um. É você entender a necessidade do contribuinte. É dialogar. Essa é a solução. Com base no diálogo, você entender a necessidade do seu contribuinte, você vai achar a melhor solução. E outra, nem sempre o Google vai responder a melhor resposta para o estado de Sergipe. Ele vai trazer uma resposta de Santa Catarina, de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Né? E o seu caso pode ser atípico, o seu caso pode ser o primeiro, por que não? Né? Então, a ideia de trabalhar o especialista é que ele está trabalhando dia a dia sempre com essas situações e possa trazer a melhor solução para você. Porque o seu vizinho e o Dr. Google, ele não vai conseguir dialogar e trazer a melhor solução. Hoje temos uma gama de profissionais especialistas na área que podem trazer de forma da sua capacidade financeira. Porque o que se afasta, cria esse distanciamento entre o empresário ou aquela pessoa que busca um profissional, não ir para o especialista, é muito caro, eu não posso. Não, até porque às vezes você vai bater um papo ali com um contador, com um advogado especialista no direito tributário, que possa trazer a melhor solução. Então nem sempre, quebra esse paradigma e vai lá consultar. Se você não foi, como é que você pode ver que é caro?
Você não tem essa capacidade. Então, eu acho que a melhor solução ainda é conversar com uma pessoa que milite nessa área, que a gente pode nominar assim, de especialista, para ele entender a sua necessidade e trazer a melhor solução. Não existe fórmula mágica, ponto. E dentro de um contexto eu posso citar alguns exemplos, Patrício, que eu já recebi arranjos tributários simples. A empresa é constituída em Socorro e presta serviço de transporte em Aracaju. Aí quando você sai de Socorro para Aracaju, tem carga tributária. Se a empresa fosse em Aracaju, não precisava pagar imposto. Não precisava ficar isento. A operação dentro de Aracaju não seria tributável. Não estou falando de sonegação. Simples. Mas a minha estrutura é toda em Nossa Senhora do Socorro. E o escritório virtual? Abre o escritório em Aracaju. Estou pulando a lei? Não. Eu estou trabalhando com o regulamento debaixo do braço. É assim que a legislação definiu. Então, minha empresa é constituída em Aracaju e eu preciso de Aracaju. Ponto. Fugir da casa tributária. Um arranjo simples. Mas só a gente conhecendo e entendendo a necessidade do contribuinte para achar a solução. E não teve nenhum custo. Então, esses desenhos, Márcio, só conversando, só dialogando, para entender a melhor necessidade, para achar soluções mais adequadas para cada um. Eu, consumidor, vou lá, compro minha caneta em São Paulo. Mercado Livre, Alibaba, Shopee, Mercado Pago, enfim. Todas essas plataformas de negociação, Magalu, elas construíram um modelo dentro de uma legalidade. E aí vai aquela tese, Patrícia, de elisão fiscal, sem fazer elisão fiscal, que a empresa está em Santa Catarina. Olha o desenho que é, não sei se os ouvintes já pararam para perceber. A empresa está em Santa Catarina. A Magalu, por exemplo, sem querer fazer propaganda, mas é uma das que é mais citadas, traz enquanto plataforma para se comunicar conosco. E aí ela traz o produto, chega até o consumidor. O consumidor está em Aracaju, compra, mas o financeiro já é um operador de cartão de crédito que está lá em Barueri. O dinheiro não passa pela Magalu, o dinheiro passa pela minha operadora de cartão de crédito em Barueri, direto para a empresa que está em Santa Catarina, e aí Magalu quer que ganhe apenas uma comissão que nesse desenho deles, quem paga já é direto a operadora de cartão de crédito em Barueri, paga a comissão de intermediação. E veja, intermediação o Magalu não paga, não paga imposto. Está errado? Está sonegando? Patrício, não. Não tem. Aí quem recebe lá na ponta também tem um benefício fiscal lá de Santa Catarina, ou com alíquota de 7%, que se você comprar aqui no presencial Aracaju é 18%, e ele manda essa mercadoria lá de Santa Catarina para Aracaju. E quem manda, agora o Mercado Livre também já comprou até avião para fazer a operação de entrega. A Mercado Livre já criou centros de distribuições para que essa empresa de Santa Catarina armazene aqui em Salvador para entregar o público dela da Bahia de Sergipe. Então, realmente, criou-se aí agora um arranjo, e aqui não estamos falando em hipótese alguma de sonegação, mas de um arranjo novo operacional que precisa ser tributado. Precisamos estudar Shopee, precisamos estudar Mercado Livre, porque ela faz a comunicação, a venda ao consumidor, ela faz a entrega e faz o recebimento. E aí nessa cadeia que ela trabalha, ela não paga imposto. Paga em algumas operações, não transporte, ela vai pagar, claro. Mas quem é que é sufocado? O consumidor bacana, tive acesso a um produto que eu não tinha na Caju, porque está vindo pelo Mercado Livre, mais barato e prático. E minha casa amanhã estou recebendo aqui na portaria da minha casa. Bom, então esse é o olhar do contribuinte, aquele consumidor. Mas a gente, enquanto consumidor, é muito bom. Mas vamos olhar para o outro viés. E o sergipano, empresa de comércio local? Vai morrer. Vai morrer. Quem vai vender capa de celular em Sergipe? A mínima, aquele que quer comprar ali e receber na hora. Mas se você quiser ter um acesso, você compra pela internet e recebe em casa. Não vai. O comércio local está sendo sufocado e vai acabar. Ou se não acabar, vai ficar diminuto e inexpressivo. E quem perde? O Estado. Nós, indiretamente, vamos perder. Perdemos empregos, inclusive. Vai perder emprego, geração de renda. Então isso precisa ser melhor desenhado. Eu quero trazer também, só para reflexão, Patrício, o exemplo do iFood. Eu hoje
cozinha um prato magnífico e vende pelo iFood e entrega em sua casa. Eu não tenho alvará, não tenho licença de vigilância sanitária, eu não tenho funcionário registrado, eu não tenho nada. Mas o restaurante que está ali funcionando precisa de tudo isso, toda a cozinha, toda a cozinha impecável, senão a vigilância de fecha, uma legislação trabalhista, uma legislação tributária também muito pesada, e aquela venda no iFood ali que ninguém sabe de onde vem, para onde vai, porque o iFood recebe apenas uma comissão de 3%, que também não paga imposto, porque ainda não tem tributação sobre as plataformas. Ela está aí nadando de braçada e sufocando também esse mercado de alimentos. É o que chamam lá atrás de uberização, né? Trazendo o conceito de que o Uber sufocou o táxi. Já está se chegando na regulação, já o táxi não aumenta o preço, baixou um pouco, está trazendo aí uns carros, pelo menos em Aracaju, uns carros muito melhores que os carros que estão rodando no Uber. Então, temos que estabelecer, Patrício, um debate melhor com a sociedade, com a classe política e com a classe empresarial. Eu acho que isso precisa avançar muito. Por isso, quando a ministra me fala, Márcio, eu disse que fui muito feliz na pergunta, porque esse é um tema que daria para não saber direito. Porque é um debate que precisa trazer, não é tributário, é um debate da sociedade, um debate político, né? E que precisa ser exposto. Porque a gente acha muito bonito comprar barato, né? Porque está comprando barato enquanto consumidor, mas esquece que do outro lado está havendo algo que precisa ser melhor estudado, melhor discutido, melhor aplicado para a modernidade. E por que também, Matheus, gerou esse boom? Porque na pandemia duplicou o comércio eletrônico. Duplicou o comércio eletrônico, ou quadruplicou. Então, essas plataformas cresceram muito e precisam ser regulamentadas. Regulamentadas em todos os aspectos. Seja no iFood com as empresas que estão sendo cadastradas, né? Seja no aspecto de tributação, porque hoje não paga nenhum tipo de imposto. Pega-se uma empresa na ponta, entrega na outra e ela fica ali apenas com comercialização.